A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco na nossa escola bíblica dominical. E nós estamos aqui no nosso primeiro trimestre de 2021, onde nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, ok? E a nossa lição de hoje é a lição de número 3, em que nós vamos falar desta atuação de uma forma mais concreta, tá? Nas duas primeiras lições, nós falamos sobre o que é o Espírito Santo, nós falamos sobre o Espírito Santo, agindo, através na vida do crente, pela salvação, ele já está atuando. E nós vamos falar hoje da evidência física da atuação do Espírito Santo, que é através do batismo, ok? Então, lição de número 3, do dia 17 de janeiro de 2021, tá? Que traz por título o batismo com o Espírito Santo. Ou batismo no Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, né? Essa nomenclatura do, com, no, não interfere em nada, certo? É a mesma coisa falar, fulano foi batizado em águas, ou foi batizado nas águas, ok? Então, nas águas e em águas quer dizer que, da mesma forma, ele foi submerso, tá? Ele foi introduzido no seio da água. E quando nós falamos batismo no, do ou com o Espírito Santo, nós estamos falando exatamente também desta imersão do crente salvo em Jesus dentro do mundo do Espírito Santo, desse batismo pentecostal, ok? O nosso texto áureo vai dizer assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois desses. Atos 1 e 5. Então veja bem, existe aí um eco. Que eco é este? É o das falas de João Batista, tá? Quando João começa o seu ministério, ele vai dizer exatamente isto, né? Exatamente isso. Que Jesus, ele é o batizador do Espírito. Nós vamos ver isso no princípio dos evangelhos, né? Quando se fala de João e vai falar dessa questão do batismo com o Espírito Santo. A verdade prática diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta, grife o distinta aí, distinta da conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ou seja, a verdade prática já vai marcar a questão da diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Tá? Para você ser batizado nas águas, você precisa da conversão. Para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa já estar convertido. Tá? Então, uma vez, não lembro quem falou, isso é muito tempo. Um pastor dando aula, ele disse assim: o batismo no Espírito Santo é para o crente o que a salvação é para o não crente. Ou seja, são duas necessidades espirituais, né? Mas uma é independente. O batismo, a salvação, ela não depende do batismo com o Espírito Santo. Você pode ser salvo e nunca falar em línguas estranhas. Só que para você falar em línguas estranhas, você precisa ser salvo. Então, a salvação é a nossa imersão, introdução no reino de Deus. O batismo com ou do Espírito Santo é a nossa introdução, capacitação para realizar a obra de Deus. Eu quero fazer aqui a leitura da nossa introdução, que o pastor Ezequias Soares vai introduzir essa lição assim. O pentecostalismo
é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real, ok? Então vamos traduzir em miúdo. Por que a necessidade do batismo no Espírito Santo? Para que nós tenhamos vida, para que nós venhamos a vivenciar com mais propriedade, tá? Esta vida, esta imersão no reino de Deus. Como disse o pastor Ezequias Soares, por que o pentecostalismo? Para quebrar o formalismo. Não que nós não precisamos ter formalidades, né? Igual nós temos no nosso culto. Nós temos as nossas liturgias. A nossa liturgia é algo formal, certo? Na grande maioria das Assembleias de Deus. Começa-se com uma oração, certo? Daí canta-se os hinos congregacionais. Daí faz-se uma leitura introdutória da palavra do Senhor. Canta-se no avulso. Canta-se um hino para fazer o recolhimento das ofertas, passa para o pregador tem de 45 a 1 hora de tempo para ministrar. Na sequência, ele ora pelos que receberam a palavra, né, pelos conversos, pelos curados, e na sequência se faz ou não uma oração e se impetra a bênção apostólica. Isso é uma formalidade, tá? E isso não nos atrapalha em nada. Mas o que é o formalismo que o pastor Ezequias Soares está falando? É aquele engessamento aonde, para você poder pregar, você precisa ser graduado numa faculdade e ter carteirinha disso. Não, certo? Dentro das Assembleias de Deus, dentro do mundo pentecostal, o grande intérprete da palavra é o Espírito Santo, certo? Que inflama os nossos corações e nos leva a vivenciar, certo? A palavra usada aqui é uma experiência com o Espírito Santo, e essa experiência marca a nossa vida. Veja bem, a Assembleia de Deus, ela é a maior denominação pentecostal do Brasil e uma das maiores do mundo. E o que marcou a Assembleia de Deus? Marcou o surgimento do ministério dos leigos, tá? Porque a grandíssima maioria dos nossos primeiros pastores, a primeira, segunda, a nossa terceira onda de pastores brasileiros, eles eram pessoas, vamos dizer assim, indoutos, certo? A semelhança dos apóstolos. Indoutos, não que fossem analfabetos, alguns tinham pouca leitura, eram semi-analfabetos, né? Mas eles vivenciavam o Espírito Santo de tal maneira, certo? E tinham um zelo e dedicação com aquilo que ouviam, que eles saíam pregando, certo? E levando as pessoas ao conhecimento do Senhor. Então, não é estranho para nós história de irmãos que aprenderam a ler na Bíblia para poder pregar. Então, quebrar o formalismo, certo? Aonde, para falar da palavra de Deus, existe um clero, né? Existe ali uma casta especial. Dentro do pentecostalismo, não. Todos podem falar da palavra de Deus, ok? Por quê? Porque eles são capacitados pelo Espírito Santo. Nesse ponto, nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes pessoas, né, no seu fanatismo ou na sua excentricidade, acaba, né, também se infiltrando. Mas, através da ação do Espírito Santo, né, dos dons espirituais, principalmente discernimento de espírito, nós vamos conseguindo, né, separar esse tipo de gente e deixar que aqueles que são vocacionados, chamados, eles vão mais adiante, ok? Vamos para a nossa introdução? O tópico do número 1 nos diz assim: o que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo.
tá? Então nós precisamos deixar isso bem claro, porque aqueles que militam contra o pentecostalismo, eles vão dizer, certo, que nós afirmamos que para ser salvo é necessário que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. E isso não é verdade, tá? O Espírito Santo, como nós vimos na lição passada, se você ainda não assistiu a lição 1 e 2, a nossa introdução a esse primeiro trimestre, eu vou deixar aqui em cima, no cardzinho aqui em cima, tá? O link da playlist. É bom que você assista, por quê? Porque cada lição, ela reforça o que foi passado na lição anterior, traz uma revelação, né, traz um ensino novo e nos prepara para a próxima, tá? Então é bom que você assista continuamente. E outra coisa, você já é inscrito aqui no canal? Se a lição está te ajudando, você está aprendendo, se inscreve aqui, certo? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, né? Se não gostar, pode deixar o dislike também, que nós aprendemos e crescemos com tudo isso, ok? Então veja bem, isso vai ficar bem claro aonde? Atos 8, que é a campanha evangelística de Filipe lá em Samaria. E a Bíblia vai dizer que as pessoas estavam sendo curadas, os espíritos imundos estavam sendo expulsos, estavam sendo batizados nas águas, certo? Todo um movimento de salvação, de conversão, mas o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre elas, até que chegou Pedro e João, certo? E impuseram as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito veio sobre eles com a evidência, né, de falar em línguas. Então é muito importante nós compreendermos isso. O batismo com o Espírito Santo ele é distinto da salvação. São duas bênçãos diferentes. Você recebeu a salvação, você tem direito ao batismo no Espírito Santo. É só buscar, é só clamar, porque Jesus é o batizador. Você não pode ser batizado no Espírito Santo se você não recebeu a salvação, tá? Se você não recebeu a salvação. Daqui a pouquinho nós vamos falar alguma coisa sobre a casa de Cornélio, mas você precisa ser salvo, você precisa conhecer a Cristo para receber o batismo no Espírito Santo. Nós temos muitos irmãos das nossas igrejas tradicionais que eles não recebem o batismo com o Espírito Santo, eles têm uma visão diferente. Mas o que você precisa compreender? Que eles são crentes, salvos em Jesus, tá? Por quê? Porque eles creem no Senhor, mas ainda não creem nesta promessa, ok? Esse foi o problema de nós, do surgimento das Assembleias de Deus. Quando o pastor Daniel Berg e o pastor Gunnar Wingren vieram para o Brasil, eles vieram comissionados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, para trazer ao Brasil, tá, a mensagem pentecostal. Por quê? Porque aqui já havia igreja, certo? As igrejas presbiterianas, batistas, metodistas estavam aqui desde a época do Brasil Império, tá? Nas invasões holandesas, os menonitas vieram uma série de igrejas que estavam instaladas no Brasil, tá? Mas ainda a mensagem pentecostal, a mensagem que inflamou o Brasil ainda não havia sido pregada. Quando o pastor Daniel Berg e o pastor Gunnar Wingren vieram para o Brasil, o que eles fizeram? Eles procuraram a sua igreja, né? Só que lá na igreja que eles estavam nos Estados Unidos, que era a igreja batista, né, já haviam recebido, boa parte das igrejas batistas, já haviam recebido a mensagem pentecostal. Quando ele chegou no Brasil, a mensagem pentecostal não foi aceita na igreja batista brasileira. Então, eles foram convidados, vamos dizer assim, a se retirar da igreja batista. Então, iniciou-se o movimento, né, que a princípio ia levar o mesmo nome da igreja da Rua Azusa, né, que é Missão de Fé Apostólica, com o pastor William Seymour. E na sequência, quando o pastor Farhan, né, que é o precursor, é o pai, como nós já... Vai lá na nossa introdução desse primeiro trimestre, nós vamos falar alguma coisa disso, né? Lá em 17, 18, o pastor Farhan, ele vai lá e estabelece a Assembly of God, né? Que seria a Assembleia de Deus americana. E o pastor Gunnar Wingren e o pastor Daniel,
que eram filhos desse movimento, certo? Inspirado pelo pastor Farhan, eles também vão colocar o nome aqui de Assembleia de Deus. Então, é assim que começa, tá? Mas os irmãos da Igreja Batista, que não compreenderam a mensagem pentecostal, eles são salvos, certo? Eu creio que eles foram salvos em Jesus. Por quê? Porque não é necessário do batismo com o Espírito Santo para ser salvo. Todo crente, ao aceitar Jesus, o Espírito Santificador vem sobre ele, ok? Então, o que nós vamos falar sobre o que significa o batismo no Espírito Santo? Ele é, na verdade, uma imersão numa nova vida espiritual, ok? Então, como assim uma imersão? Vamos pegar a ideia do batismo. A primeira vez que aparece a palavra batismo, certo? Que surge a palavra batismo, ela vai surgir, né, os seus registros no ano de 200 a.C., certo? Por um médico chamado Nicônder, né, um médico grego chamado Nicônder, que ele vai falar sobre o batismo. Mas veja bem, ele não está falando de batismo como nós conhecemos. Ah, seja batizar, a pessoa sendo batizada. Ele vai estar falando de uma conserva de pepino, né? Uma conserva. E ele vai explicar o seguinte, que primeiro você pega o alimento, vamos falar que seja o pepino, você mergulha ele em água quente, tá? Depois você mergulha ele, você introduz ele numa solução de vinagre. Ou seja, quando ele fala esse mergulho, ele está falando o que? De imersão, né? Que é a questão do batismo, tá? A imersão, o ato de mergulhar, inserir, tá? Então veja bem, e o médico Nicônder, ele vai usar dois termos, certo? Mergulha-se em água quente, o primeiro batismo, mergulha-se numa solução de vinagre, tá? Outra ideia de batismo, que também não tem nada a ver com a questão de introdução religiosa, né? É a questão dos tecelãos, certo? Dos tecelãos. Quando eles faziam as suas roupas, né? Normalmente era de lã crua, né? Aquele branco da lã, né? Para que houvesse uma mudança de cor, o que eles faziam? Eles batizavam a roupa. O que era esse batismo? Eles faziam um tingimento, certo? O que era a ideia? Era colocar a peça de roupa no bapto, certo? Um bapto, que era uma grande bacia com água, certo? Da cor desejada, e se mergulhava aquela roupa ali, certo? Para que ela fosse mudada, para que a cor dela fosse mudada. E qual que era a ideia do batismo? Era que a estrutura daquela cor fosse transformada, de tal maneira que quando você cortasse o tecido, todas as fibras teriam sido mudadas de uma cor para outra, tá? Quem é mais velho vai lembrar do que nós fazíamos com o pozinho Guarani, né? Que era um tingidor que as nossas mães usavam para reformar a roupa da gente, né? Que normalmente não se tinha tanta roupa, né? Quando começava a ficar desbotado, ia lá e mergulhava numa solução. Ou seja, a ideia do batismo é exatamente isso: imergir, mergulhar, levar até o fundo, tá? Então, a questão da salvação, a questão do batismo é mostrar, primeiro, essa distinção, certo? Do batismo nas águas, da salvação, certo? Da salvação e consequência batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo, que é uma bênção subsequente, tá? E nós precisamos ter isso em mente, que você pode ser salvo sem ser batizado no Espírito Santo, mas para ser batizado no Espírito Santo, você necessariamente precisa ser salvo, ok? Vamos lá para o nosso tópico de número 2? E vamos lá para o tópico de número 2, que vai falar sobre
o propósito do batismo no Espírito Santo. Tá? O que nós precisamos compreender? Que como o batismo no Espírito Santo, ele é subsequente à salvação, o que nós precisamos compreender antes do batismo? Que nós precisamos ver a questão do fruto do Espírito Santo, certo? Que está lá em Gálatas 5:22. Muita gente, né, ele tem carisma e não tem caráter, tá? O fruto do Espírito Santo, ele vai criar o caráter em nós, para que quando nós formos ser utilizados pelo Senhor nos dons, nas ministrações, certo? O nosso carisma, aquilo que atrai, porque os dons atraem, certo? Eles atraem a atenção das pessoas para nós, mas que o carisma, ele não fale mais alto que o nosso caráter. Eu sempre digo para os irmãos na igreja, qual é o maior símbolo que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Não é o quantos dons ele manifesta, mas é qual o caráter de Cristo ele apresenta. Tá? Então o que nós precisamos compreender? Que o batismo no Espírito Santo ele veio para quê? Para nos ajudar a ter uma vida santa, uma vida santificada. Segunda, pureza na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Terceira, revestimento de poder para nós podermos executar a obra do Senhor. E 4, autoridade para proclamar a obra de Deus. Então, veja essa questão de que para que, qual é a finalidade? Não é para você falar em línguas estranhas, disputa na igreja, quem fala em língua fala mais alto, mas é para que você seja capacitado a levar uma vida santa, uma vida de santificação, ok? E esse Espírito Santo, ele vem nos capacitar, isso já no Velho Testamento, tá? Deixa eu ler para você aqui, 1 Samuel capítulo 10, a partir do versículo de número 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que esses sinais te sucederam, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Primeiro, será transformado em outro homem, mudança de caráter. Tá? E depois, uma capacitação para agir em nome do Senhor. Atos 1:8, nós gostamos muito, mas nós compreendemos pouco. Mas vai falar que o Espírito Santo de Deus virá, a virtude, o poder do Senhor virá para quê? Para testemunhar, tá? Muitas vezes você pergunta para as pessoas, por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? A pessoa não sabe, certo? Para falar língua estranha, lógico. Língua estranha é um processo de autoedificação. Paulo vai dizer que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Maravilha! Mas qual é a outra função dela? Muito importante. É a autoridade e autorização para quê? Para ministrarmos aos outros, certo? Ministrarmos aos outros, levarmos a palavra da salvação. E o batismo com o Espírito Santo, ele é uma necessidade real, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo e nós estamos sendo bombardeados, mas irmãos, bombardeados com a doutrina cessacionista. O que é isso? É que não existe mais batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo no nosso tempo, certo? Que isso era para a época dos apóstolos. Então, existe aí uma corrente muito forte dentro da internet
né? Infelizmente, nós assembleianos, né, que somos a maior igreja pentecostal, nós não temos pessoas de nome forte na mídia como os cessacionistas têm, tá? E nós temos, assim, pastores cessacionistas falando claramente que não existe mais essa questão do batismo no Espírito Santo. Isso era pelos apóstolos e isso que nós vivemos não é bíblico. Então nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos o quê, irmãos? Proclamar esta verdade dentro das nossas igrejas, ensinar, falar constantemente, ativar a fé das pessoas para quê? Para buscar esta verdade bíblica que é o batismo no Espírito Santo. O pastor Ezequias Soares escreve assim: não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé na promessa do batismo no Espírito Santo, oração e paciência, ok? Oração e paciência. Veja bem, como ser batizado no Espírito Santo? Não existe uma regra de bolo, não existe aí uma listinha de passos a ser dado. Primeiro, você precisa crer e precisa buscar. Você precisa estar insistentemente na presença do Senhor, crendo e buscando. Porque quando assim nós fizermos, o Espírito do Senhor virá sobre nós, certo? Mas eu vou dizer para você, tem pessoas que é instantaneamente, como foi no caso de Cornélio. A Bíblia vai dizer que eles não eram crentes, tinham conhecimento de Deus. No capítulo 10, o que vai acontecer? Cornélio tem uma visão de um anjo que manda chamar Pedro, porque anjo não prega o evangelho, anjo não traz mensagem de salvação, certo? São homens, os homens que foram comissionados para isso. Ele manda chamar Pedro, Pedro vem, né? Vê aquele homem, reconhece fé nele. Quando começa a falar do plano da salvação, Cornélio e sua família creem, e antes que termine, o Espírito desce sobre eles. E eles têm como evidência desse batismo ou falar em línguas. Nós vamos ver agora no próximo tópico a questão de glossolalia, a questão de dialectos e a questão da xenolalia, certo? No próximo tópico. Mas eles vêm e falam em línguas estranhas, certo? E falam em línguas. No capítulo 11, Pedro vai defender o acontecido diante dos irmãos de Jerusalém, porque até então os gentios não estavam introduzidos nesta bênção claramente. E Pedro vai dizer para ele, não, esta bênção é para nós e para os gentios, conforme está escrito lá em Joel. É para vós, vossos filhos, servos e todos quanto o Senhor chamar, ok? Então, é necessário nós proclamarmos o batismo no Espírito Santo. Então aqui no nosso tópico de número 3, diz assim, recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Tá? Quando nós vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe lá, vai lá no versículo de número 4. Ele vai dizer assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Esse termo, falar em outras línguas, é a questão da é a questão da glossolalia. E nós usamos muito isso nos nossos curso teológico. Na igreja a gente quase não fala isso, mas no curso teológico nós trazemos esse nome técnico, tá? Por quê? Porque glossolalia vem de duas palavras gregas, glossos, que é língua, certo? A língua falada, e lalia, que é modo de falar. Então, o que está escrito assim? Que eles começaram a falar de um modo estranho, de um modo que ninguém conhecia, de uma língua que ninguém conhecia. Ok. No versículo 6 e no versículo 8, acompanhe comigo lá. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusas porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 8.
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Esse nossa própria língua é dialectus, que daí vai dar a nossa palavra dialeto, certo? A nossa forma de falar. Por exemplo, no Brasil nós falamos, de modo geral, o português, mas existem pequenos dialetos que estão dentro da Amazônia, né? Por exemplo, é uma coisa bem clara. Eu sou do estado de São Paulo e eu estou no Paraná, certo? Já estou há algum tempo. No estado de São Paulo nós falamos salsicha. Aqui no Paraná nós falamos vina, tá? Faz parte do dialeto local, tá? Da língua falada local. Você vai, por exemplo, na África, a África, cada grupo, né, étnico fala um dialeto. Às vezes dentro de um país tem N dialetos, inúmeros dialetos. Então, o que é o texto bíblico quer dizer? Que no versículo 4 eles começaram a falar em uma língua que era estranha para quem falava, certo? Eles não compreendiam o que eles estavam falando. Já aqueles que estavam ouvindo, eles ouviam no seu próprio dialeto. Isso, na teologia, chama-se xenolalia. Xeno, estrangeiro, lalia, modo de falar. O modo de falar estrangeiro, línguas estrangeiras, tá? Então, outro ponto que muitas vezes os cessacionistas pegam, que as línguas estranhas são somente uma capacitação para falar em língua estrangeira. E não é assim. A Bíblia vai deixar bem clara que o Espírito Santo, ele intercede por nós, certo? Que nós falamos línguas estranhas. Nós vamos ver isso muito claro no livro de Atos dos Apóstolos, certo? E na nossa experiência diária, tá? Nós cristãos pentecostais, nós nunca colocamos a experiência acima da palavra. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Mas como você pode dizer que não existe línguas estranhas se nós temos, eu Emerson, eu sou batizado no Espírito Santo, graças a Deus, e falo em línguas. E não é só no culto. Não é só no culto. Às vezes eu me alegro e vem as línguas do meu coração, certo? E explode na boca e fala. E eu creio que eu estou falando, eu sou pentecostal, sou assembleiano, né? Esta é uma lição assembleiana e eu estou falando com pessoas que têm assim a mesma experiência, tá? Como que você vai dizer que isso não existe? Se isso é experimentado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, nós temos 3 aspectos diferentes. Atos 2 e 4, nós temos a glossolalia. Eles estão falando numa língua estranha, uma língua que eles não conhecem, eles não compreendem, eles não eram estudados, nunca fizeram curso de elamita para falar a língua daqueles que moram em Elão. Mas os elamitas estavam lá. E eles ouviram a proclamação do evangelho na sua própria língua. Depois, os que estavam ouvindo, certo? Eles ouviam em os seus dialectos, ou seja, eles estavam ouvindo na sua própria língua. E esse própria língua, dentro da teologia, nós vamos chamar de xenolalia, que é a capacitação do Espírito Santo para que a pessoa fale numa língua que ele não conhece, no intuito de evangelizar. Certo? Isso não é algo tão comum, mas nós temos registro de pessoas que foram para outros países e ali eles começaram a evangelizar na língua nativa sem nunca ter falado nela, tá? Então, o que nós estamos vendo? Que as línguas, irmãos, elas são reais, visíveis, elas são presentes. E qual é a função das línguas? Primeiro, a edificação. Paulo vai deixar claro em 1 Coríntios, capítulos de 12 a 14, certo? Que ele vai trazer ali uma instrução a respeito das línguas. E ele vai dizer que as línguas são para o que? Edificação pessoal, particular. Quando eu oro em línguas, eu falo comigo mesmo. E outra coisa, as línguas estranhas são língua dos anjos? Não, não são línguas dos anjos.
Porque se fosse línguas dos anjos, quando nós estamos orando em línguas estranhas, o nosso inimigo saberia, porque ele não deixou de ser um anjo, é um anjo caído. Agora, quem conhece o que nós estamos orando? Somente o Senhor, tá? Por quê? Porque quem fala em línguas fala a Deus. Então a função é a nossa edificação pessoal. Segundo, poder, autoridade para a proclamação do Evangelho e também para o aperfeiçoamento da igreja, tá? Então, irmãos, essa é a nossa lição de número 3. Espero que tenha sido bênção. Se foi bênção para você, deixa aí a sua inscrição, se inscreve, deixa seu like, seu joinha e vai ser muito bom para nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.